Eu só queria falar uma coisa. Porque o tal Monark e o Flow acabaram fazendo parte da história do Brasil. E falando seríssimo agora. Pelo bem e pelo mal, até porque não deveria ter o tamanho que vocês têm. Mas vocês têm esse tamanho. O Bozo veio aqui, o Lula veio aqui. Vocês adquiriram uma penetração e um vínculo com a história do Brasil que não tem mais como voltar para trás. Tu tem uma puta responsabilidade. O Monark fazia parte dessa história, mesmo tendo um lado meio papapá. Só que daí agora o cara foi banido e tá fudido nos Estados Unidos. E é uma punição absurdamente grande demais. Ele não merece uma punição desse tamanho. E era uma coisa que tinha que ser discutida dentro do contexto do judiciário e do Alexandre de Moraes. Eu quero dizer aqui claramente que se o Alexandre de Moraes pedir um boquete, eu faço. Porque o Alexandre de Moraes é o Alexandre o Grande de Moraes, papapá, o careca pica das galáxias, que nos salvou do golpe, que está pondo golpista na cadeia. Agora, não é óbvio que ele está exagerando em várias coisas? Então, pessoas dignas, decentes e libertárias que nem eu, mesmo sendo contra esses golpistas, esses canalha, esses filha da puta que estão contra o Alexandre de Moraes, eu não posso me furtar e deixar de dizer que há exageros. É uma merda ter que dizer isso por um lado, porque está tão polarizado que tu deveria estar só de um lado. E por um lado, obviamente, eu estou do lado do Alexandre de Moraes circunstancialmente. Só que isso não pode tomar dimensões que daí, nesse sentido... Porque é o seguinte, se esses horrorosos bolsonaristas, nojento bolsonarista, não tiver razão em nada, nunca, tem alguma coisa errada. Então significa que, eventualmente, eles têm razão em algumas coisas. Né? É que eles são hipócritas e burros. Por exemplo, as críticas dele à Lei Rouanet tinham um certo sentido, porque existia uma panela. Só que eles são contra a cultura, eles são contra os artistas. Então, foda-se a crítica deles à Lei Rouanet. Perde o valor. Escola sem partido. Tem militância de professores, especialmente na área de história, nos colégios? Tem. Isso deveria ter um acomodamento de camadas? Deveria. E aí eles levantam a questão. Só que eles são tão escroto, tão canalha, tão hipócrita, tão imundo, tão burro, tão nojento, tão fascista, que nem quando eles, no cerne da questão, têm razão, eles, de certa forma, mereciam ser ouvidos. Isso remete ao Alexandre de Moraes, que não pode ser incriticável, não pode pairar lá em cima, mas quando essas críticas vêm de parte deles, acabam estando erradas, porque eles estão sempre errados, eles não deveriam respirar. Mas quando vem de uma pessoa equilibrada, ponderada, gentil, generosa e centrada, que nem eu, ela deve ser ouvida. E aí, um dos motivos pelos quais eu vim aqui é não só porque eu me afeiçoei por ti, mas porque a punição ao monarca é evidentemente exagerada. A punição ao Alan Santos está aquém do que deveria. O Alan Santos deveria ser preso, torturado, crucificado. Que isso, cara? Quase isso. Ele é um escroto golpista, ele é um canalha. Aquele Paulo Figueiredo, neto daquele escroto, daquele canalha, daquele general Figueiredo, que procriou e daí teve um neto, é outro que tem que se fuder muito, tem que ser preso, blá, blá. O monarca se inclui entre eles? Não. Não. E aí essa coisa de tu regular quem pode, quem não pode ter uma rede social é muito foda. Só que aí, sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque parece que eu estou falando eu e tu. Eu não estou levando em consideração que está sendo filmado, que vai não sei quantas mil pessoas ver ou nenhuma vai ver. Quando eu faço o meu canal, eu também faço assim. Pago um preço meio grande por isso, porque eu falo o que eu realmente acho. Claro, com exageros e tal. Porque, voltando àquele parênteses anterior, eu sou que nem bicheiro. Só vale o que eu escrevo. Eu falo muita merda. Mas eu não vou perder meu tempo escrevendo sobre o monarca, nem sobre o Alexandre de Moraes. Mas tem um lado que eu gostaria. E Entendo. talvez, como eu estou reescrevendo um livro meu chamado Brasil, uma História, eu não duvido que o Flow vá fazer parte disso. Porque Caraca, esses que podcasts... legal. É verdade, Caralho. cara, porque essas redes sociais e esses podcasts mudaram o paradigma. Romperam o paradigma, mudaram a perspectiva, tanto é que tudo que qualquer filha da puta e não filha da puta já veio nesse lugar. Eu continuo sem entender por quê. Porque isso é uma merda de uma mesa com 2 microfones e um otário que nem tu falando. Porque eu consigo. Mas as pessoas ouvem essa merda. Porque a gente consegue... Em vez de ver o meu canal!
canal! Não, eles veem o seu canal também. É? E aí eles vêm aqui ver você trocar uma ideia com outro ser humano que não tá tentando... Desde quando tu é ser humano? Ah, eu faço o máximo possível para ser um ser humano decente. E a gente consegue trocar uma... E aí são duas pessoas conversando. E eu sei, tem o lance das câmeras e é claro que a gente acaba sabendo que tem as câmeras e acaba agindo um tanto mais devagar ou com mais... Né? Sim, Mas menos eu, né? isso. Não, Que já disse várias coisas que não deveria ter dito. mas a gente consegue... Mas vamos... É mais humano. E às vezes eu sinto Sim. que as pessoas gostariam de que as outras pessoas ouvissem o que a gente realmente quer dizer. Sabe qual é? Porque a gente, na maioria... Tá quase me convencendo que podcast é bom. Quando tu é sei lá, um cantor, quando tu é o Bob Dylan... Tu não vai vir aqui. Quando tu é o Bob Dylan... Tu já diz o que tu tem que dizer cantando. E talvez ele tenha falado coisas, vocês dois tenham vivenciado coisas que ninguém nunca vai saber, porque ali ele tava sendo ele pra caralho junto com vocês ali. Foi poucas vezes que isso aconteceu, mas aconteceu. Então, e o ponto é justamente que, porra, eu não duvido que várias dessas pessoas, elas gostariam de, sei lá, de mostrar para as pessoas o que elas têm na cabeça, fora do que elas apresentam para o mundo como arte ou como trabalho mesmo. Então, assim, um dia eu queria ter a oportunidade de conversar com o Lula, por exemplo. Ele nunca veio aqui? Veio. Só que eu conversei com o presidente, quer dizer, ou com um cara que tava quase se tornando presidente, no caso, né? Com o Bolsonaro, que era presidente, antes de conversar com a pessoa, eu tenho que falar de um monte de coisa. Não dá pra vir um presidente aqui, a gente não, naquela época, e não falar de pandemia, não falar de vacina, não falar de uma porrada de reforma tributária, de uma porrada de coisa. E aí, pra eu falar com o ser humano, eu tenho que tirar tudo isso da frente, né? E eu queria um dia conversar com o ser humano. Mas não com o Bozo, né? Da outra vez... Então, o Lula, ele falou pra mim assim, cara, eu queria vir aqui sem ser candidato a nada. Porque sem ser candidato a nada, tu não tem coisa a perder. De preferência, sem ser presidente também, né? É que ele vai tentar... ele pode vir em 2027, então, já que ele vai perder, né? Será? Porra, tomara que não. Tu tirou a cerveja, acabou. Mas é que mesmo vazia, ela ele vai pegar propaganda. uma cheia, pô. Ele vai pegar uma cheia. Tá. Mas, e aí é isso. É essa mesmo. Estrela Galícia, é melhor que tem. E tem a... E assim, e é isso. Eu acho que essa é parte Estrela da Galícia, magia da coisa. Meu canal Buenas Ideias está precisando de patrocínio. Inclusive, vocês podiam tirar a cota daqui e levar para o meu, se só puderem patrocinar um. Salve, Estrela Galícia. Então eu acho que parte do segredo é poder trocar uma ideia com... Sim. Tem um cara trocando ideia contigo. Eu não vou... Sim. Eu não tô tentando te matar ou pular no teu pescoço ou te fuder. Ele tá editando na hora, ele sabe cortar as câmeras. Sabe, esse é o trabalho dele, cara. Aquele cara era melhor que tu, cara, porque tu não falou nada. Como era tu demitiu o outro? Jean, não, ele precisou sair porque ele tá de mudança. O Jean era muito melhor que tu, cara, na boa. Não, sério. Os caras lá que estão contigo, o Porter e tal, eles são melhores que tu também? Não tem ninguém melhor que eu, né, cara? Tu conhece o Potter? Você tava falando aqui antes de eu conhecer, eu já veio aqui no Flow Sport Clube. Você tava falando antes da gente começar. Aí? A resposta é: tô te achando bonito. Cuidado, ele é infiel. Eu tô num hotel maravilhoso. A gente tava falando Apartamento 802. Que tu tá... Moleque, ele passou a viagem inteira na Polônia falando isso pros outros. Né? Pros outros, mas não pra todos. Pra mim não, por exemplo. E eu dizia o número certo. Não, como é que é? Bate lá, a senha, gaúcho. Gaúcho. Se dizer gayucho, eu não abro. E aí a gente tava falando do... quanto que eu infernizei naquela viagem. Porra, infernizou, cara. Eu disse pra minha mulher, eu vou me mandar na lista. Viagem a Auschwitz. Com influencers. E me chamaram de influencer, cara. Pô, me chama de filha da puta, me chama de influencer. Pelo menos me chama de bad influencer. Aí eu olhei a lista e digo, cara, mas essas são umas pessoas horrorosas. Aí eu disse, eu não vou. Daí a minha mulher disse, não, vai, porque sabe que a família dela, ela disse, eu nunca vou lá, porque 17 parentes diretos, a minha mulher, encontrei o nome, inclusive, foram mortos lá, ela disse, não, vai lá, em homenagem à família e tal, porque a minha família não vai, daí vai tu como representante e tal. Tá bom, eu vou. Mas eu vou encher o saco deles pra burro. Daí ela disse, eu era o principal ou era a Ana Paula padrão? Não,
Eu olhei e disse, cara, esse Igor aqui, não, esse aqui eu vou transformar a vida dele num pesadelo, cara. Todo dia de manhã, já no café da manhã, eu vou encher o saco dele. E a Paula, porra, cara, deixa o cara em paz, cara, não enche o saco do cara. Como não vou encher o saco do cara? Bom, aí chegamos lá, primeira noite, eu me entupi de vodka, lembra, naquele restaurante? Aí eu já comecei a ser inconveniente. Daí, no dia seguinte, no café, eles começaram a falar de dinheiro. Você que está ouvindo esse programa, você sabe quanto é que esse cara ganha? Vocês todos falando de dinheiro. E todos esses filhos da puta ganhavam muito mais do que eu nas redes. Porque eu não tenho nenhum patrocínio, não tenho porra nenhuma e não tem nem ninguém que cuide também, né? Aliás, tu me compraria? Continua a história. Eu não lembro de falar de dinheiro, mas não duvido também. Daí eu cheguei... Tu falou também. Tá bom. E aí, aliás, tu ganhou muito ponto comigo quando tu falou. Por quê? Porque, cara, as pessoas ficam nessa, assim, sabe? O dinheiro é uma coisa... Tu não falou do teu dinheiro pessoal. Tu falou de quanto essa merda movimenta, cara. É fucking business, é business, sabe? Tem mais que falar, eventualmente. Claro que tem a coisa de se proteger e tal. Tu foi de uma franqueza extraordinária. Tá. Começou a me ganhar ponto ali. E os outros tudo, bababá. Que coisa, olha só, foi sem querer. Eu nem lembro, então foi... Começaram a falar de dinheiro. Daí eu cheguei, talvez tu lembre, e disse assim, cara, eu vou transformar a vida de vocês num pesadelo, porque eu vou provar para vocês que tudo que vocês sabem, eu sei o dobro. Qualquer assunto que vocês falarem, eu vou saber mais. E provou, vagabundo usou o chat GPT, o filho da puta sabia. Ainda por cima, vou confrontar os guias e babá, e a gente vai discutir cada tema aqui. E vocês só têm duas opções. No final da viagem, ou vocês vão me pagar o maior pau, vão ficar tudo ajoelhado, dizendo, Peninha é um gênio, ou vocês vão ter que me matar. E vai ter que me matar rápido. Como é que terminou a viagem? Ele é um gênio. Ele tudo sabe, ele tudo vê. E era tudo mentira, eles não sabem nada. Não, era tudo verdade. Eu lembro de tu falando dos indígenas, dos tamoios, dos guaranis, não sei o quê. E assim, pô, o que significava o cara que morreu, o cara que ajudou não sei aonde, morreu preso num canhão e deram um tiro com ele preso. Como era o nome desse? Aquilo é foda. Guaiari Mirim, ele era um índio gay. Foi o seguinte, na tua ignorância, tu não sabe porra nenhuma. Né? Não sei. Mas a cidade, o Maranhão, foi ocupado pelos franceses em 1600. Os franceses não reconheciam a validade jurídica do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Porque eles eram os arrombados ou por quê? Não, porque o Tratado de Tordesilhas tinha um lado escroto pra caralho. O Tratado de Tordesilhas, que dia que foi firmado o Tratado de Tordesilhas? Putz. Nem um ano, você sabe. 7 de julho de 1494. O que é o Tratado de Tordesilhas? Porra, é o tratado que divide o mundo em dois. Traça um risco, metade da Espanha e metade de Portugal. Quem referendou foi o Papa Alexandre VI, do qual passei essa semana inteira falando, porque morreu o Papa, e aí todo mundo queria saber o que eu achava do Papa. Eu disse, não, vamos começar com o primeiro Papa. Quantos Papas teve? 266, animal. Vai na Wikipedia. 266. Confere para ver se não é. Confere aí. Qual o nome do primeiro? Confere, não. Pedro, né, animal? Conta. Quanto? Pica das galáxias. Faz o teste. Sabe como é que é o podcast que eu tenho com o Potter e com o Arthur? Eu sei. Eu proíbo que estude antes. Daí sabe o que eles sabem? Nada. Da puta, E sabe e aí eu ele sei fica tudo. de gênio no bagulho. Daí assim, Groenlândia. Daí eu blá, 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 Groenlândia, blá, 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 blá. Mário Vargas Llosa, blá, 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 blá. A história do café, blá, blá, blá. E os dois, como é que o senhor sabe tanta coisa? Ainda te chama de senhor, pô. Não, tô brincando. E aí... A gente estava no Tratado de Tordesilhas, Maranhão, indígenas... Isso, aí assinaram o tratado, quem referendou foi o Papa Borgia, que era um escroto, que tinha filho, a Lucrécia Borgia, que ele comia, e o César Borgia, que imagina um padre ter filho e ainda comer a própria filha, só que é verdade. E aí foi feita uma série, o Jeremy Irons é o Papa Borgia, o Jodorowsky, aquele Alejandro Jodorowsky que eu disse que era espanhol, ignorantemente é chileno, quase me destruíram, porque quando eu erro no meu canal, e é muito, os caras pegam os erros assim, seu ignorante, a tua ignorância é constrangedora. Acho válido. Tu não sabe, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu adoro quando me chamam de ignorância. Sério. E quando eu não sei, a pessoa me ensina, adoro. Só que ninguém tem nada para me ensinar, porque eu tudo sei. E aí, não vai ser aqui que alguém vai me ensinar alguma coisa, né? Provavelmente Cara, não. você que não tá vendo... Não tem como mostrar as pessoas, o Jean 2?
Não tem, daria maior trabalhão. Cara, é umas pessoas inúteis, assim. Aí Papa, o Borgia, referendou. E o rei da França... Quem era o rei da França em 1500? Pô, os caras não sabem. Era o Francisco I, que tinha 1,90 m de altura, uma pica desse tamanho, que entrou... Verdade, comedor total. Entrou no ateliê do Leonardo da Vinci, que era gay, e o Leonardo da Vinci estava terminando a Mona Lisa. Tudo verdade, aprende seus animais. E aí o Francisco I olhou a Mona Lisa e aconteceu com ele o que acontece com todo mundo que olha na Mona Lisa. E disse, quanto custa esse quadro? E o Leonardo da Vinci disse, não está à venda. E o Francisco I falou assim, quanto custa esse quadro? O Leonardo da Vinci vendeu. E ele levou para onde? Para o Louvre. Só que o Louvre não era um museu, era o palácio dele. E em que parte do Louvre ele botou a Mona Lisa? Não sei. No banheiro! Caralho, punheteiro, mano. A Mona Lisa no banheiro. Caralho, no Chicão banheiro. Punheteiro. Vai lá, confere aí, bota aí nessa bosta do Wikipedia pra tu ver. Que eu sou o cara mais prejudicado pela Wikipedia do mundo. Porque eu falo todas as histórias e aí as pessoas, como é que tu sabe? Só que agora eles dizem, tu leu na Wikipedia. Porra, não! A Wikipedia que me escutou. A Wikipedia que me escutou no chat GPT e publicou. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.